Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula desse nosso mini curso de Excel. Eu sou Edvaldo Manuel e trago aqui para vocês este conteúdo. Então, eu já expliquei na primeira aula o porquê que eu trouxe esse mini curso de Excel, não vou mais aqui explicar. E vimos na primeira aula que nós estávamos a engatinhar. Nessa aula vamos começar a ficar agora tentem, ou seja, vamos começar a ficar de pé. Apesar de que vamos cair um pouco, mas vamos já começar a exercitar, a ficar aqui tem. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe aqui algumas operações básicas. Deixa eu aumentar aqui o meu zoom. Aqui tem algumas operações básicas. E aqui do outro lado nós vamos ver algumas fórmulas. Deixa eu eliminar aqui. Algumas fórmulas. Aqui vamos ver algumas operações que a gente vai fazendo. Então, vamos aqui começar a ficar tem. Vamos começar aqui. No Excel, sempre que a gente for construir uma função ou uma fórmula, vamos começar sempre com o sinal de igualdade. Então, eu coloco aqui o sinal de igualdade. Eu quero somar o primeiro valor e o segundo valor. O primeiro valor está na coluna C, o segundo valor está na coluna D. O primeiro valor está na linha 4 e o segundo valor também está na linha 4. Então, eu já tenho aqui as referências das células. Eu sei que o primeiro valor está na coluna C da linha 4. Se eu aqui nessa função que eu estou a construir meter C4, ele seleciona o primeiro valor. Por que selecionou o primeiro valor? Porque eu usei aqui uma referência. Qual é essa referência? É onde é que essa célula está situada? A célula está situada na coluna C da linha 4, certo? Eu poderia muito bem, deixa eu apagar aqui, vir com o meu cursor e clicar aqui. Também funciona, até já viu aqui também C4, certo? Então, vou meter o sinal de adição, que é o sinal de soma. Venho aqui no segundo valor, eu posso escrever D4 ou simplesmente vir aqui, clicar D4. Qualquer uma das vias funciona, vou dar um Enter, aqui temos 10. Então, para multiplicação, sinal de igualdade, certo? Já vimos que eu posso chegar aqui, clicar aqui e meter o sinal de multiplicação, que aqui no nosso Excel é asterístico, põe um asterístico. Seleciono o segundo valor, dou um Enter, ele vai multiplicar 56. Aqui, divisão, o procedimento é o mesmo, sinal de igualdade, clico aqui e ponho a barra de divisão, seleciono aqui o segundo valor, dou um Enter, ele vai. Reparem que aqui veio 0,67 com casas decimais. Nós podemos aumentar ou diminuir casas decimais. Como é que a gente faz isso? Vamos ver aqui na página inicial onde nós já estamos. Vamos ver aqui no grupo, número. E aqui tem aumentar casas decimais. Aqui tem diminuir casas decimais. Quando eu venho aqui aumentar casas decimais, ele vai aumentando as casas decimais. Não quero ficar apenas com uma casa decimais depois da vírgula. Então eu diminuo, fica assim. 0,7. Não, quero aumentar mais uma casa decimal, vai ficar 0,67. Então, queremos subtrair sinal de igualdade, clicamos no primeiro valor, ou poderia muito bem fazer como? Escrever C7, porque estou na linha 7, selecionou C7, sinal de subtração e seleciono D7 também, porque o segundo valor está na linha 7 da coluna D. Então dou um Enter, ele aqui faz a subtração de 2. Agora vamos partir aqui. Aqui nós vamos ver já algumas funções, algumas fórmulas um pouquinho mais... Não são fórmulas já bem avançadas não, são fórmulas básicas que nos permitem também somar e multiplicar. Não tem uma fórmula no Excel para divisão e subtração, mas temos fórmula para adição e multiplicação. Então vamos vir aqui, vamos meter sinal de igualdade e vamos escrever a nossa soma, que é soma. Repare, eu só meti SO, já me apareceu aqui todas as fórmulas que começam com SO. Tem a soma quad, tem a soma produto, tem soma C e por aí vai. Então, eu não preciso terminar de escrever. Se eu já sei o que eu quero escrever e me apareceu aí essa fórmula, basta apenas eu selecionar, já está selecionado na soma, está aí com cor azul. Então, eu clicar na minha tecla Tab, que ele vai terminar de escrever e vai abrir parênteses. Sempre que a gente escreve uma função ou uma fórmula no Excel, a gente em seguida abre sempre parênteses. Certo, pessoal? Feito isso, repara aqui nessa janela de explicação que ele nos traz. Aqui, ele nos traz, está nos pedindo que é primeiro valor ou valor número 1. Qual é o nosso primeiro valor? Sabemos que é esse aqui, nosso primeiro valor. Dou aqui um clique no primeiro valor. Reparem que aqui tem, depois de eu meter o primeiro valor, depois do passo a seguir tem que ter um ponto e vírgula. Então eu tenho que obedecer essa regra. Coloco também ponto e vírgula. Agora ele passou para o segundo valor. Qual é o nosso segundo valor? Que é esse valor aqui.
o valor que está na coluna I da linha 4. Então, se eu escrever aqui I4, ele vai selecionar, certo? Depois fecho meu parênteses e dou um Enter. Aqui tem 10. Não, agora quero multiplicar o valor que está na coluna H5 e I7. É muito simples, sinal de igualdade. Vou escrever aqui o nome da função que é multiplicar. Meti M, já me apareceu aqui esse quadro com várias funções ou várias fórmulas que começam com a letra M. Vou meter U, já me apareceu as fórmulas que começam com MU. Vou meter L, apareceu aqui em cima já multi. Eu poderia muito bem não terminar de escrever, como posso terminar de escrever multi. Quando eu terminar de escrever, eu tenho de abrir sempre parênteses. Então vou clicar aqui no meu Shift na tecla 9, aqui para me abrir o parênteses, abriu. Para me pedir o valor 1. Meu valor 1 vai ser esse. Vou meter aqui um ponto e vírgula. O meu valor 2 vai ser esse aqui, que é H5. Então poderia muito bem escrever H5, que ele vai selecionar. Opa, H5 não. É I5. I5. Ok? Vou fechar parênteses, vou dar um Enter. Aqui veio 56. Agora, aqui o que é que nós temos aqui? Aqui nós queremos achar nesse intervalo aqui de número, certo? Queremos achar o número máximo e o número mínimo. Queremos achar o maior valor ou maior número e o menor número. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Então, vou meter aqui sinal de igualdade e vou escrever máximo, certo? Porque eu quero achar qual é o meu máximo aqui neste intervalo de números. Põe aqui máximo. Repare que a palavra máximo, o A tem acento, então eu preciso também acentuar, tal como ele é. Venho aqui, põe um MA, já me apareceu aqui todas as fórmulas que começam com MA, certo? Então, o que eu quero está na primeira linha, então ele já está selecionado, como vocês podem ver, com essa cor azul. É só eu clicar no Tab, que é para terminar de escrever e automaticamente vai abrir parênteses. E o que é que eu faço? Aqui nessa explicação que ele nos trouxe aqui, está me pedir o valor número 1, né? Que é o primeiro valor, mas como o que eu quero está num intervalo de células ou um intervalo de números, então eu tenho de selecionar todos os números que eu tenho aqui para ele achar o valor máximo desse intervalo. Então fecho parênteses e vou dar um Enter. Veio 14. Por que veio 14? Se você reparar nesse intervalo de número, o maior número é 14. Se eu chegar aqui e mudar esse 9 por 16, dou um 16. Reparem que aqui já veio também que é 16, que é o nosso maior ou o número máximo. Para o número mínimo, o procedimento é o mesmo. Sinal de igualdade, vamos escrever mínimo. Temos que acentuar com agudo a primeira letra I. Até nem vou terminar de escrever, já passou aqui em mínimo, vou clicar para no Tab, que é para terminar. Seleciono também aqui o nosso intervalo de número. Vou dar um Enter. Me apareceu 5. Por quê? Porque o 5 é o valor mínimo aqui nesse intervalo de célula. Se eu chegar aqui no 7, colocar o número 2, por exemplo, o 2 já vai ser o nosso menor, o nosso número mínimo aqui. Agora, qual é o nosso maior número? Ah, não, mas esse nosso maior número não é o mesmo que 16, não é. Essa aqui é uma outra função. Vamos ver aqui. Sinal de igualdade, põe aqui maior, abro um parênteses. Aqui, reparem que ele aqui está me pedindo que é matriz. Qual é a minha matriz? Matriz é um intervalo de números, certo? Ou um intervalo de células com algumas informações ou com alguns números. Então, qual é esse meu intervalo? É este aqui. Seleciono esse meu intervalo aqui, que é a minha matriz. Ok? Opa! Está selecionado. Vou dar, repara que aqui tem ponto e vírgula, certo? Meti aqui ponto e vírgula. Agora me apareceu aqui a letra K. A letra K, na verdade, ele está me perguntando aqui o que? Eu quero saber qual é o maior número. Se eu clicar o número 1, ele vai me trazer o primeiro maior número. Se eu quero saber o segundo maior número, eu ponho o número 2. Se eu quero saber o terceiro maior número, eu ponho o número 3. Por exemplo, eu quero saber qual é o terceiro maior número deste meu intervalo, desta minha matriz. Eu ponho o número 3, certo? Fecho meu parênteses, vou dar um Enter.
veio 13,1. Por que veio 13,1? Porque o 13,1 é o nosso terceiro maior número. Qual é o nosso primeiro maior número? É 16. Qual é o nosso segundo? É aqui o 14. Qual é o nosso terceiro? É 13,1. Certo, pessoal? O nosso terceiro. Agora, se eu fosse colocar aqui, por exemplo, um 13,5, esse aqui seria o nosso terceiro maior número. Não, agora já não quero achar o nosso terceiro maior número, eu quero achar o primeiro maior número. Sabemos que vai dar 16. Vamos apagar o número 3, põe um 1, vou dar um enter, deu 16, porque 16 é o nosso maior número. Não, eu quero o segundo maior número. Tiro o 1, põe o 2, para nos dar o segundo maior número, veio 14. O mesmo procedimento acontece com o menor. Sinal de igualdade. Escrevo menor. Abro parênteses. Seleciono aqui a matriz. Então eu quero saber ponto e vírgula. Certo? Eu quero saber qual é o menor número. Eu quero saber o primeiro menor número, o segundo menor número, o terceiro menor número. Qual que eu quero saber? É só eu meter aqui, não, quero saber o segundo menor número. Põe o número 2, fecho o parênteses, dou um enter, me aparece 5. Por que me apareceu 5? Porque depois do 5 tem o 2, ou antes do 5 vem o 2. O 2 que é o primeiro maior número, e o segundo é o 5, ou não. Agora eu quero saber o primeiro maior número. Apago o 2, põe o número 1, dou um enter, e aqui tem o 2. Se eu colocar aqui antes 10, vou colocar o número 1. O meu 1 vai ser que? O primeiro menor número, certo? Então, pessoal, essa aqui é a nossa segunda aula. Não se esqueça de comentar nessa aula, de compartilhar, deixar o teu like, porque nós vamos partir para a próxima aula. Aqui vamos ver validação de dados, como é que funciona a validação de dados, filtros, e vamos aprender tudo isso aqui. Pessoal, não se esqueçam, estamos juntos, é nós, até a próxima.